Boa noite, pessoal! Estamos nós aqui outra vez reunidos para fazer o nosso culto a Deus. Então eu quero te pedir para você convidar aí a sua família. Assim como nós estamos aqui juntos, nós queremos que você convide também as pessoas da sua família e vamos juntos cultuar a Deus. Vamos começar orando e agradecendo ao Senhor por mais um dia que Ele nos concede. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer e te louvar por esse dia. Te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida. Queremos te pedir perdão nesse momento pelos nossos pecados. Te pedir que tu venha com o teu sangue, purificando os nossos corações, a nossa mente. Que o Senhor venha, Senhor, com o teu poder sobre cada um de nós. Cada família reunida, Senhor, na face da terra, que o Senhor venha alcançar cada família. Nós oramos por cada família na face da terra, Deus. Que haja, Senhor, um mover do Teu Espírito sobre cada família, trazendo a Tua graça, o Teu poder sobre cada um de nós. Nós te pedimos, Senhor, tenha liberdade no nosso meio neste momento. Fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos colocar diante do Senhor a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa vida. E te pedimos, em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvores na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, o adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia! Tu és o Deus eterno, Pai, sobre toda a terra e céu. Nós confiamos no teu amor. Nós confiamos no teu imenso amor. Confiamos na tua bondade, na tua misericórdia. E é por isso que estamos aqui diante da presença do Senhor, Pai. Porque sabemos muito bem o Deus ao qual nós pertencemos e servimos. E é diante do Senhor que nos colocamos nesse momento, Pai. Para te pedir que o Senhor venha sobre nós com a tua gloriosa presença, com o teu amor maior do que tudo, Senhor, sobre nossos corações. E fale conosco, Pai, porque precisamos muito ouvir a tua voz, Pai. Em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: Se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei com que o seu país progrida de novo. Escutarei com atenção as orações que foram feitas
Amém. Interessante que nessa passagem, Deus deixa bem claro que as pessoas que precisam se arrepender não são os ímpios. As pessoas que precisam se arrepender é o povo de Deus. E nós precisamos tomar uma posição na nossa vida. Porque muitas vezes é fácil culpar o ímpio, culpar o governante, culpar as pessoas pelas coisas que estão sobrevindo sobre a nossa nação. Mas a verdade é que a palavra do Senhor diz: se o meu povo é o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O Senhor está convidando a mim e a você, que dizemos ser povo de Deus, para que a gente se humilhe, para que a gente ore, para que a gente busque a Ele. E a pergunta é: a quem você tem buscado? O que você tem buscado? O Senhor está pedindo para a gente se voltar para Ele, buscar Ele, se converter dos maus caminhos. E converter dos maus caminhos é mudar o caminho. O Senhor, Ele quer abençoar a nossa nação. Só que a responsabilidade é do povo dele. É com nós que o Senhor está contando. O Senhor não está contando simplesmente com o arrependimento dos ímpios, mas o Senhor está contando com as pessoas que pertencem a Ele, que tem que se posicionar como o povo de Deus e se arrepender dos seus próprios pecados, se humilhar, buscar a Ele, se voltar novamente para Ele. A igreja do Senhor, nós, povo de Deus, precisamos nos arrepender. A igreja de Deus tem se posicionado de forma completamente errada diante das coisas que os ímpios têm feito, diante do carnaval, diante dos filmes e das coisas ruins que nós temos ouvido e visto que as pessoas têm feito contra o nosso Deus. Cabe a nós, como povo de Deus, nos arrepender e não simplesmente apontar para eles, amaldiçoar a eles, mas nos arrepender. O Senhor conta conosco para mudar essa situação. Eu creio que há muitas pessoas que já entenderam que a responsabilidade de mudar a situação que nós estamos vivendo não é de um político, não é de uma outra pessoa, senão de si mesmo. Nós precisamos tomar a nossa responsabilidade quanto povo de Deus. E precisamos sim entrar na nossa casa, entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e nos humilhar diante do Senhor. Precisamos reconhecer as nossas falhas diante do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos vivendo como aqueles que dormem. Está se preocupando com a sua casa, com a sua família, com o que vai comer, se vai ou não ficar doente. Mas o problema é maior do que isso. O Senhor conta conosco. O Senhor quer revelar aquilo que está no coração dele para os filhos dele. Mas os filhos deles estão ocupados fazendo muitas coisas e não tem tempo para Deus. Mas a verdade é que o Senhor separou esse tempo para você e para mim, que dizemos ser filhos de Deus. E não é um tempo simplesmente para ficar dentro de casa, mas um tempo de nos humilharmos, um tempo de orarmos, um tempo de buscarmos ao Senhor, um tempo de rever os caminhos que nós temos andado e nos converter dos maus caminhos, porque Deus ele está preparando um povo santo e nós precisamos nos adequar ao reino de Deus. O reino de Deus não vai se adequar a nós, é nós que precisamos nos adequar ao reino de Deus. E a palavra de hoje para o meu coração e para o seu coração é esse: pare de olhar ao redor, procurando o culpado por isso. Pare de temer a situação, tema a Deus. Volte-se para Deus, humilhe-se diante de Deus, clame ao Senhor, porque a situação é mais séria do que nós podemos imaginar. Eu não estou falando de uma situação moral, eu não estou falando de uma situação natural, eu estou falando da situação espiritual do povo de Deus.
Nós, quanto povo de Deus, muitos já despertaram, muitos já se comprometeram e já começaram a viver uma vida de oração, clamando e se colocando na posição, na brecha, pela sua casa, pela sua cidade, pela sua nação. Mas ainda há muitos que não entendeu nada e continua vivendo a sua vida como se nada fosse acontecer. Mas ainda há tempo. Há tempo de nós pararmos e vermos que o desejo de Deus é que a gente se volte verdadeiramente para Ele. E se voltar para Deus não é parar para assistir um culto. Se voltar para Deus não é simplesmente pegar a Bíblia e ler. Se voltar a Deus tem que ser de todo o nosso coração, como prioridade na nossa vida. Precisamos dar tempo a Deus. Precisamos dedicar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família diante de Deus. Precisamos olhar para essas pessoas com o coração endurecido pelo inferno, pelo diabo e que tem sido instrumento de Satanás na terra e ter misericórdia deles. Clamar a Deus pela vida deles e não liberar palavras malditas. Porque a gente não sabe o que cada um deles estão vivendo. A gente não sabe. Muitas vezes as pessoas vestem uma veste de que está tudo bem, aparenta que está tudo bem, mas por dentro só há destruição, só há dor. E nós muitas vezes temos nos levantado para apontar, para julgar, para destratar essas pessoas, sem entender que dentro delas existe dor. E o Senhor quer nos levantar esses dias. Quer nos levantar para parar de olhar para nós mesmos, para parar de ficar debaixo de um jugo de medo, mas para nos colocarmos diante do Senhor e nos humilhar e nos arrepender por cada vez que a gente julgou uma pessoa, por cada vez que a gente, em vez de abençoar, amaldiçoou uma pessoa. Ele conta com você, Ele conta comigo. O Senhor, Ele quer mudar a situação da nossa nação, mas não depende dos ímpios. Depende do seu povo, o povo que pertence somente a Ele. É por esse povo, é a oração desse povo que Deus está esperando. É a humilhação desse povo dele que Deus está esperando. E que nós vamos nos posicionar como esse povo que entende que o seu papel é se colocar na brecha, se colocar no lugar do outro e se arrepender. Porque por causa de uma oração de um povo que busca o Senhor, que se arrepende dos seus pecados, muitas maldições serão paralisadas. Muitas coisas ruins que estavam para vir não virão. Porque eu declaro que em nome de Jesus nós vamos nos posicionar, nos colocar no lugar que Deus quer e vamos nos levantar em oração, em clamor, em favor dessa situação, da nossa nação. Pedir perdão ao Senhor, porque embora não estamos vendo, mas muitos altares têm sido levantados em nossa nação para Satanás. Sim, para Satanás. Crianças têm sido sacrificadas. Vidas cegas, com os corações endurecidos, têm levantado altares de adoração a Satanás e eles não brincam nisso. Mas muitas vezes o povo de Deus está brincando com a religião. Brincando de ser cristão. Se você realmente se diz povo de Deus, se eu realmente me digo que sou povo de Deus, nós precisamos acordar. É hora de acordar, é hora de nos posicionar, é hora de entender o propósito da nossa existência. Vamos levantar altares de adoração dentro da nossa casa, altares de arrependimento. Porque quem não se enquadrar vai ficar de fora. E o desejo de Deus é que nenhum de nós venhamos ficar de fora. Que os nossos corações venham estar completamente abertos para que o Espírito possa ministrar. Que esses dias você possa sentir o clamor de Deus dentro de você e que você possa se render a esse clamor. Porque o Senhor clama por almas. Clama por adoração a Ele, porque os servos de Satanás estão adorando a Satanás e não brincam em adoração. E muitas vezes nós temos tempo para tudo, mas não arrumamos tempo para Deus. Então que nós venhamos tomar uma posição e venhamos fazer como diz o Senhor, como pede o Senhor em sua palavra. É o meu povo que tem que se humilhar. É o meu povo que vai me buscar. É o meu povo que tem que se converter dos seus maus caminhos. Porque muitas vezes a gente pensa que o fato de pertencer a Deus acabou.
E muitas vezes estamos caminhando, trilhando caminhos sem volta, caminhos terríveis que nos levará cada vez para mais longe de Deus. E nós precisamos nos converter desse caminho. Precisamos voltar atrás desses caminhos e nos posicionar diante da potente mão do Senhor. E Ele com certeza continuará livrando as nossas vidas e alcançando aqueles que ainda precisam ser alcançados. Amém? Que Deus lhe abençoe. Vamos orar. Pai querido e amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesse momento que tu venha com o teu Espírito sobre a nossa vida. Que o Senhor venha trazer à nossa memória, Deus, tudo aquilo, todos os caminhos errados que nós temos vivido e que nós venhamos nos arrepender, Deus. Que nós possamos voltar atrás de todas as coisas ruins, meu Pai, que nós temos trilhado. Deus, nós te pedimos que o teu Espírito venha gerar em nós o arrependimento genuíno, porque nós não queremos mais, Senhor, ser mornos, ser frios. Nós queremos ser completamente dedicados ao Senhor. Nos ajude nessa caminhada, Deus. Nos levantamos em favor da nossa família, nos levantamos em favor da nossa cidade, da nossa nação e te pedimos perdão, Senhor. Perdão, porque nós, como teu povo, em vez de nos levantarmos para abençoar, muitas vezes estamos só criticando. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos trazer para nós a responsabilidade, porque o Senhor lança sobre nós a responsabilidade de clamar, e que nós venhamos clamar ao Senhor, e que nós venhamos ver os céus se abrindo, e a glória do Senhor alcançando esta nação, Pai. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Nos dá uma noite abençoada, e que o teu Espírito venha estar fluindo em nosso coração e mente, para que nós venhamos estar completamente rendidos àquilo que tu estás falando ao nosso coração. Te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Amém.